Muito bem, então hoje nós vamos tratar do assunto de hoje, né? É a ceia do Senhor, a mesa do Senhor. Então gostaria de pedir para você nesse momento se desligar de tudo que está acontecendo ao seu redor, se concentrar aqui nessa aula, porque eu tenho certeza que é muito importante para a sua vida, para a gente poder participar, assim como agora deve ter pessoas aí recebendo o seu cálice, o seu pão, participando juntos em comunhão na nossa igreja, participando da mesa do Senhor. Nesse momento, eu quero pedir então para que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23, para que nós possamos fazer a leitura do texto que nós vamos usar como referência para a nossa meditação nessa manhã. E o texto das Escrituras diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto aos demais coisas, eu as ordenei quando for ter convosco. Amém. Amém. Então, irmãos, esse é o texto que o apóstolo Paulo aqui, de uma carta que o apóstolo Paulo aqui está exortando a igreja de Corinto com relação ao entendimento da ceia do Senhor. E a primeira coisa que nós temos que entender é que a ceia do Senhor, assim como o batismo, é uma ordenança de Deus para a vida cristã. São os sacramentos que nós obedecemos e exercitamos na nossa vida cristã. Então, sempre uma ordenança na vida cristã é algo que, como a própria palavra já diz, é redundante, mas é isso mesmo. É uma ordenança, um mandamento de Deus para as nossas vidas. E pelas palavras, ordenanças da igreja, se entende como se fossem os ritos externos que as Escrituras apresentam para que nós possamos observar na nossa vida cristã como meio de graça. Na igreja evangélica, então, existem dois ritos que nós gozamos, que nós exercitamos espiritualmente, que é a ceia do Senhor e o batismo. São esses dois os sacramentos que Cristo deixou para a igreja, que Cristo deixou como algo sagrado na vida do homem e da mulher cristã. Mas o sacramento também, ele é um sinal externo e visível de uma graça interior e invisível. Há um comentarista que ele disse o seguinte, eu até anotei essa frase dele aqui para compartilhar com os irmãos. Bruce Milner, ele comenta o seguinte, que o sinal visível, ele é representado pela água no batismo e pelo pão e vinho na Santa Ceia do Senhor. A graça invisível, no caso do batismo, é o lavar regenerador, assim como está escrito em Tito 3, versículo de número 5.
E no caso da ceia, é o alimentar-se espiritualmente de Cristo. Então, na nossa igreja, aliás, na igreja como um todo, nós usamos na nossa comunicação, no nosso modo de explicar a ceia do Senhor, alguns termos para se referir à Santa Ceia. Por exemplo, o primeiro termo que nós encontramos nas Escrituras Sagradas é a ceia do Senhor, que está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 20. Esse termo foi usado pelo apóstolo Paulo, porque a refeição original dessa mesa era a própria ceia, né? A ceia do Senhor. Quando nós vamos nos referir a esse sacramento, nós dizemos a ceia do Senhor. Também há um outro termo que nós usamos, que é a mesa do Senhor, que está no versículo de número 21 de 1 Coríntios capítulo 11. E essa expressão, então, ela revela a provisão que Deus tem nos dado, né? E a comunhão vem pela refeição compartilhada. Essa ideia de quando os discípulos estão sentados ao redor da mesa com o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós usamos a expressão da nossa igreja, a mesa do Senhor. Mas também há um outro termo que nós usamos, uma outra expressão, que é o partir do pão. Essa expressão foi usada por Lucas quando ele vai registrar em Atos capítulo 2, versículo 42 e o versículo de número 46, quando a igreja, quando as comunidades se reuniam e estavam unânimes na oração, na doutrina e no partir do pão. Então aqui nós temos a ordenança descrita em termos de uma parte deste ato, né? Eles se reuniam, eles partiam do pão, ou seja, compartilhavam aquele alimento, aquela ceia que estava ali. Mas também há um outro termo, que é o comunhão. O apóstolo Paulo vai usar em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 16. Porque é duvidoso que esse termo tenha sido usado como um título, mas ele descreve a festa da comunhão ali entre todos os irmãos daquela comunidade, daquela cidade, daquela igreja. Mas também há um termo muito comum, principalmente na igreja católica, que é a expressão Eucaristia, né? Este termo ele não foi usado no Novo Testamento, mas a primeira referência está nos escritos de Ignácio, cerca do ano de 115 depois de Cristo, que quer dizer as ações de graças. Algumas pessoas até sugerem, irmãos, que há uma base bíblica para essa expressão em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 24, quando aquela palavra que o apóstolo Paulo vai usar, e tendo dado graças, é a palavra Eucaristê, que é justamente da onde deriva essa expressão, esse termo muito usado na igreja católica com respeito à Eucaristia. Porque quando você participa da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, você sempre faz isso com ações de graça, com Eucaristê. Você participa da Eucaristia. Então, já definindo esses termos com os irmãos e apresentando de maneira superficial para os irmãos o significado da ceia do Senhor, eu gostaria de pensar com vocês também a respeito de como essa ceia se aplica na vida cristã, quais são as consequências de participar dessa ceia, se há alguma diferença da ceia que nós participamos hoje com aquela ceia que era ministrada no Antigo Testamento, como que isso se aplica na nossa vida cristã. Por isso, eu tenho uma surpresa para vocês, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar esse tema com vocês, junto com os nossos irmãos, Reverendo Marcelo, Reverendo Eber, que vai estar participando conosco aqui nessa manhã para a gente bater um papo e poder entender, aprender um pouco sobre esse tema que é tão importante para a nossa vida cristã, é tão essencial para nós aqui. Bom dia, Reverendo Marcelo, sejam bem-vindos, Reverendo Eber. Irmãos, eu estava comentando com
com os irmãos aqui na live da igreja a respeito da ceia. E eu queria levantar uma pergunta aqui para nós três, para a gente pensar um pouquinho a respeito desse tema. E eu queria levantar uma pergunta aqui então, que é o seguinte: os irmãos estão acompanhando aí, estão vendo a pergunta na tela. Qual é a diferença entre a Páscoa que existia no Antigo Testamento, né? A Páscoa a qual nós nos referimos secularmente falando, quando nós comemoramos no nosso calendário hoje, para Santa Ceia? Qual é a diferença que existe, né? Existe uma semelhança a qual os irmãos conhecem, lógico, a gente pode até relembrar quem está nos assistindo aqui, mas também existe uma diferença. Quais seriam essas diferenças que os irmãos acreditam que existe da Páscoa do Antigo Testamento para a celebração da Santa Ceia hoje, que nós fazemos na nossa igreja? Um de cada vez, vamos lá. Quem que quer falar primeiro? Vai ser o Ever. Eu vou apontar uma aqui, vou deixar o restante com o Marcelo, mas uma das coisas que eu acho que em relação a essa comparação de diferença principal é a questão do indolor. A gente, na Páscoa, sempre tem um cordeiro que é morto, há um sacrifício ali, né, presente, que é feito em comemoração, né? Lembrando que a Páscoa dos judeus, ela tinha os seus ritos, que você vai ver ali na celebração dos evangelhos, quando você tem que comer as ervas amargas, você tem que matar um cordeiro perfeito, há todo um cerimonial por trás. Hoje, a diferença que nós temos mais simplista, assim, é o quê? Não é indolor. Para nós, espiritualmente, o cordeiro já morreu naquela cruz e já ressuscitou, e nós recebemos os benefícios da sua morte sobre a nossa vida e os benefícios da sua ressurreição também neste momento. Então, isso que eu apontaria aí é essa questão de indolor, não há mais esse ritual todo do sacrifício, comer as ervas lá, aquele gosto amargo, né? Hoje nós degustamos ali daquele suco de uva representando o cálice, né? E também do pão ali de forma muito mais tranquila, recebendo espiritualmente esses benefícios aí. Isso é o que eu apontaria. Marcelo, quer apontar mais algum? Opa, quero apontar sim. Né? Como o reverendo Weber muito bem já apontou, né? Na Páscoa do Antigo Testamento havia realmente a morte de um cordeiro que depois eles se alimentavam do mesmo. Né? No Novo Testamento, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o próprio Cristo, e ele se entregou uma vez por todas pelos nossos pecados. Aí eu destacaria só um ponto de semelhança. Ambos os rituais nos remetem a uma memória. Por exemplo, a Páscoa vai rememorar a saída do Egito, os grandes feitos de Deus ali na história, e principalmente, né, quando a morte passa, a última praga, né, acontece, que eles têm que sacrificar um cordeiro e passar o sangue nas portas. No Novo Testamento, também há uma lembrança, também há uma memória. Nós estamos ali reunidos para nos recordar da morte do Cordeiro de Deus, que se entregou voluntariamente, né, segundo os decretos do Pai, pelas nossas vidas. Amém. Também tem a grande diferença também é que quando Jesus ele vai instituir a ceia do Senhor, ele fala que a ceia do Senhor deve ser feita todas as vezes que a comunidade estiver reunida. Uhum. E a Páscoa no Antigo Testamento, ele era comemorado de tempos em tempos, anualmente, assim como nós fazemos a comemoração da Páscoa secularmente, né? Todos os anos. Mas hoje o cristão ele comemora a Páscoa todas as vezes que ele está reunido com a comunidade diante da mesa do Senhor, né? Como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, e todas as vezes que vocês estiverem reunidos, partindo o pão e compartilhando o cálice, que vocês façam isso em memória do próprio Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. Não somente uma vez ao ano, mas todas as vezes que vocês estiverem reunidos. Né? Há grandes semelhanças, né, com respeito, como o próprio reverendo Marcelo falou, com respeito ao Antigo Testamento, porque nós também celebramos a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, quando nós lembramos que o próprio Jesus Cristo, ao morrer e ressuscitar, nos libertou do nosso pecado, nos dando a oportunidade de termos a vida eterna em Cristo Jesus.
Por isso que nós dizemos que a ceia do Senhor ela vem para substituir a Páscoa do Antigo Testamento. Justamente porque o significado é semelhante, assim como o povo que foi liberto da escravidão do pecado no Egito, e eles passaram a comemorar, a celebrar de data em data a Páscoa, ou seja, essa libertação da escravidão. Assim nós hoje, quando estamos reunidos, também celebramos essa libertação da nossa escravidão do pecado. E fazemos isso com júbilo no coração, assim como era feito também no Antigo Testamento, não é verdade? É interessante que essa libertação que está falando, né, sempre aponta para a ação soberana de Deus, né? Exato. Deus é quem intervém na história, tanto na nossa salvação espiritual, quanto na libertação do povo ali, né? Prefigurava a ceia. Exatamente. Amém. Amém. Então, Só, queridos, só mais um detalhe, só para pode interromper, falar. acho que vocês acabaram não falando, né? Mas uma coisa também que ambos estão presentes ali no momento, né? Tanto o Antigo Testamento como o Novo, é o conceito da fé, né? Ambos é necessária a fé, crer naquilo que está sendo Sim, proposto ali diante da mesa, né? A questão da fé também que é importante. Se a gente chega na mesa simplesmente como um mero ritual litúrgico, ou como uma coisa que se comemora, no caso da Páscoa, ano em ano, da ceia, mês a mês, que se celebra, algumas igrejas todo domingo celebram, e acaba transformando não num ato de fé, do significado profundo daquilo, mas simplesmente de uma participação ao ponto de transformar aquilo só em misticismo, né? Não no conceito de entender a espiritualidade daquilo, mas um ato místico. Eu tenho que tomar porque eu vou ser abençoado, ou se eu não tomar, eu posso não ser abençoado. Ou como eu já vi, né? A pessoa foi numa igreja domingo de manhã, participou da ceia, chegou à noite, pastor, eu já participei lá no domingo de manhã, o que eu faço agora? Então acaba mistificando uma coisa que é espiritual, mas não é mística. Não sei se eu consegui me fazer Exatamente. entender aí. Exatamente. Isso é bem comum, realmente, né? Eu também já passei por situações como essa. Pastor, já participei da ceia em tal lugar, principalmente quando a gente vai fazer visitas, né? E levar a ceia para um enfermo. Aí, normalmente, a gente vai com um grupo de pessoas, ou normalmente um presbítero vai juntos, né? Vai junto com a gente. Aí, o que acontece? Está lá conversando, aí começa a fazer um culto, aí chega algum outro irmão, eu participo ou não participo? Participa com a gente aí também, né? E mas no domingo vai poder participar de novo? Vai. Mas não tem problema? Não, não tem problema nenhum. Eu acho então, que essa colocação é brilhante, né? A ceia é um momento verdadeiramente especial e espiritual, mas ele não é misticismo. Isso tem que ficar muito claro para os irmãos. A gente não pode também tratar esse momento como se fosse, assim, uma coisa surreal, sabe? Super extraordinária. É um momento especial, é um momento gracioso que Deus realmente está nos abençoando, está alimentando, fortalecendo a nossa fé, né? Isso tem que ficar muito claro para os irmãos. legal. A Porque senão gente a gente vai falou. começar. Oi. Desculpa. Senão a gente Não, vai pode começar a falar. achar que a ceia tem o poder de nos salvar ou de nos Isso, purificar, né? exatamente. Ela é só um Por isso, meio, mais nada. por isso que o Perfeito. conceito da fé é importante na participação. Exatamente. Uhum. O Marcelo colocou um termo aí, até falei isso no começo, porque a ceia do Senhor é um meio de graça, é um Sim. meio pelo qual nós somos abençoados. Ela, como o Weber falou, não nos salva, né? Pelo contrário, nós participamos da mesa porque fomos salvos. Isso só Uhum. faz sentido para nós porque fomos salvos. É exatamente. Eu quero fazer Exato. até um link com a segunda pergunta aqui, tá bom, irmãos? Para a gente Então, desenvolver essa ideia. Porque a segunda pergunta é o seguinte: Cristo está na ceia? A gente vai entrar nesse assunto de misticismo, como é que Uhum. funciona isso no entendimento de quem é cristão, de quem participa de uma comunidade, tá bom? Então a pergunta é: Cristo está na ceia? Como compreender então esse mistério ao qual os irmãos aí já acabaram de levantar essa bola aí? Exatamente. Isso aí tem até um ponto interessante, né? Quando eu vim aqui para Jacareí, eu ouvi histórias assim, uma mais mirabolante do que a outra, né? Dentre elas, né, diz que tinha tem um pastor aqui em Jacareí, que o que sobra da ceia, né, ele enterra porque é o corpo de Cristo. Cristo está presente ali, né? Certo. Tem essas coisas. Então para Uhum. acalmar os irmãos, né, a gente tem que entender que Cristo
na visão reformada, né, não está nos elementos, mas ele está presente à fé dos crentes, nos fortalecendo naquele momento, né, nos reanimando, como foi dito aí no início, a questão da gratidão, né, porque quando eu participo da ceia, uma das posturas que eu tenho que ter diante dela é ser grato por esse sacrifício que nos salvou, que aquilo ali está apontando para o sacrifício de Cristo, né? E essa questão que o Marcelo colocou do pastor que enterrava, né? Isso tem muito a ver com a visão católica, né? De Sim. entender que o corpo e o vinho ali realmente o pão é o corpo e o vinho é o sangue, né? Tanto que a própria expressão missa vem da palavra sacrifício, né? Então a Uhum. própria missa requer esse, por isso que celebram toda a missa ao novo sacrifício ali nesse conceito. E eu já vi até outras igrejas, Marcelo, que queimam o pão, né? Por quê? Sim, Porque sim, entende que realmente está ali, né? E a nossa visão, não, exato. nós compreendemos como Marcelo falou, espiritualmente, né? Interessante porque tem uma frase de Calvino que eu não vou citar na íntegra aqui, porque eu não lembro, né? Mas a ideia da frase é a seguinte, que no momento da ceia, Cristo se faz presente pelo seu Santo Espírito ao ponto Uhum. de nos elevar espiritualmente à presença do próprio Deus. Então, Sim, assim, é como se na ideia de Calvino, essa participação da ceia é tão especial que nós somos colocados face a face com Deus de forma espiritual ali, diante do nosso exato, Salvador. exatamente. Eu quero aproveitar esse gancho do Weber aí, Marcelo, antes de você colocar nas suas palavras, porque vamos trazer um pouquinho de teologia para nós, que ele acabou de apontar aí uma coisa importante do entendimento católico a respeito da ceia, do Uhum. entendimento, né, luterano a respeito da ceia e do entendimento calvinista a respeito da ceia. Como é que isso funciona para nós? Porque o Weber acabou de colocar um entendimento católico a respeito dos elementos, né, de Exato. que Cristo ele realmente se transforma ali naqueles elementos, corpo e sangue. Tanto é verdade que a pessoa ela passa a ser praticamente obrigada a participar da missa, porque senão ela não tem comunhão com Cristo. Isso, Entende? Então exato. esse entendimento ele vai permear todo o exercício espiritual da comunidade, né? Então nós temos aí o entendimento católico a respeito da ceia, o entendimento Uhum. luterano a respeito da ceia, nós temos o entendimento de Zwinglio a respeito da ceia, quando ele vai questionar tudo isso na época de Lutero e tudo mais, e entendimento de Calvino a respeito disso. O que a gente poderia levantar aqui, bem resumidamente, sem a gente querer como é que Entender, fala? Estender estender, muito isso, mas isso. resumidamente para os irmãos poderem entender isso, porque isso é extremamente importante para a nossa prática cristã, para a nossa Sim, vivência dentro da comunidade, para não corromper o verdadeiro sentido desse exercício espiritual. exatamente. Então, a gente poderia dizer assim, como você já bem antecipou, né, na visão católica, existe o milagre da transubstanciação, em que os elementos, pão e vinho, se transformam literalmente no corpo de Cristo e no sangue de Cristo. Bom, como resolver essa equação? Muito simples. Quando a gente lê, por exemplo, Mateus 26 até o 31, que também está falando da instituição da ceia, Jesus diz, porque isto é o meu corpo. Aí o que a pessoa faz? Ela interpreta literalmente aquela expressão figurada de Cristo. Por que não é literalmente o corpo de Cristo ali? Porque Cristo está presente ali em físico, em corpo. Então, como que o pão e o vinho se transformam em sangue e corpo, se não houve a entrega ainda, e o corpo dele está ali intacto, entende? Então, tem uma Sim. discrepância muito grande ali. A segunda visão é a visão luterana, que normalmente eles falam de consubstanciação ou presença real, que tem sido assim o nome dado mais comum, mais atualizado. Que seria o seguinte: o pão e o vinho não se transformam no corpo e no sangue de Cristo, mas Cristo está presente nos elementos, está realmente presente ali. Uhum. Bom, em nenhum momento Jesus disse que ele estaria presente no pão e no vinho, né? Aí entra a outra visão que foi levantada por Zwinglio, que é muito comum no meio batista, que é a ideia do memorial, ou seja, a ceia tem o seu aspecto estritamente simbólico.
né? Ele simboliza a obra de Cristo. Mas nós, né, presbiterianos, calvinistas, entendemos isso como algo verdadeiro, é um memorial, mas é incompleto dizer que é só um memorial. Ele é um memorial, mas ele é, na verdade, mais profundamente, um meio de graça. Aí, pegando as palavras do reverendo Mauro Meister, ele fala o seguinte, que na ceia é uma pregação audiovisual e com degustação. Por quê? Porque envolve os 5 sentidos. Você vê, você ouve o texto sendo narrado, você cheira e você come, né? Então, todo o seu ser é envolvido naquilo ali. Então, é um meio de graça, um meio de fortalecimento da nossa fé por meio desse memorial simbólico. Antes de você terminar aí a conclusão com visão calvinista, só um adendo aí na questão memorial, né? O pessoal baseia a memória, e eu digo até, Marcelo, que vai além dos católicos, os católicos são quem mais pratica aí, desculpa, os batistas, mas a grande movimento evangélico, até mesmo igrejas que não estudam sobre isso, entendem que é uma memória, porque a ideia do versículo que fala, fazer isto em memória de mim. Só que aí um ponto que nós temos que levar em consideração também, Marcelo, só para acrescentar o que você falou, é que se fosse apenas uma memória, não haveria necessidade de se examinar a si mesmo e ter condenação, como o texto que o Rick leu na abertura chama. Se era memória só para uma lembrança, então por que nós temos que avaliar? Porque pode haver condenação nessa participação indevida da ceia. Exatamente. Então aí a gente vê aí que Cristo está presente à fé. E se aproximar dos elementos, né, de maneira indigna, sem reconhecer o corpo de Cristo, que a gente pode entender como a própria igreja ali reunida, a comunhão dos salvos, e também o próprio sacrifício de Cristo, eu estou atraindo sobre mim mesmo condenação. Então, por isso que não pode ser só transubstanciação ou consubstanciação e não somente memorial. É um memorial? É, mas é muito mais do que isso. É um meio de graça. Como que a gente lida com aquele texto de João, capítulo 6, versículo de número 35, quando ele diz assim, eu sou o pão da vida, né? Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Uhum. Como que a gente linka esses dois entendimentos que nós estamos aqui levantando a respeito do texto do próprio apóstolo Paulo com relação à ceia e fazer essa interpretação e esse entendimento do qual diz que o próprio Jesus ele está presente espiritualmente na ceia, é real a sua presença, né? Mas ao mesmo tempo a gente pega uma fala dele mesmo dizendo eu sou o pão da vida. Como que nós interpretamos essas duas coisas? Por que eu estou falando esse texto? Porque é justamente, não somente esse, mas outros, como esse texto, que é usado para poder fundamentar as outras interpretações. Uhum. É interessante que esse texto, ele até, na realidade, ele nem fundamenta os outros, né? Ele fundamenta o nosso. Exato. Porque Jesus está falando simbolicamente, né? De maneira figurada. Exatamente, simbolicamente. Se você voltar no mesmo texto que o Rick citou aí, nós começamos esse texto com a multiplicação do pão. Exatamente. Ele está alimentando a multidão, mas literalmente, só que ele é o alimento espiritual que nós precisamos para a vida eterna. Que nós temos o conceito também do Antigo Testamento do maná, que Deus provia do céu para alimentar o seu povo. Ali nós estamos assim, eu sou, em outras palavras, não é uma questão de ser pão, mas de ser aquilo que nós necessitamos para viver espiritualmente, né? Exatamente. É engraçado que, pegando esse gancho aí, quando você olha para o Velho Testamento, em Deuteronômio, quando a lei vai ser reescrita, né? Reescrita no sentido de fazer um segundo, né? Aí Moisés vai registrar assim, que eu sou o Senhor teu Deus, ouve a minha voz, tal, vai ter o Shema ali, tudo certinho, e depois ele vai falar assim, eu te fiz, né? Caminhar pelo deserto durante 40 anos, eu vos fiz sentir fome no deserto, para que aprendam o quê? Que não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da minha boca. Aí está
o balançar aqui das coisas, o equilíbrio da coisa. Como o Heber falou, ali está falando também do maná, está falando de multiplicação de pães, né? Então, para que Israel, no Antigo Testamento, não se firmasse apenas no pão, mas no Deus que é Senhor. Então, Jesus é o pão que desceu do céu em que sentido? Para alimentar a nossa espiritualidade, não apenas o nosso corpo. E na ceia nós temos isso, né? O alimento espiritual, né? Porque Exato. se só, já te libero, Henrique, já. Só para a gente for literal, então quando Jesus fala, eu sou água viva, fonte de água viva, nós vamos estar batizando com o próprio Jesus, então, né? Estamos derramando Jesus para as pessoas, nadando em Jesus, né? Então, assim, não é literal, né? Eu acho que, por mais que as pessoas queiram pegar separadamente aí, o próprio contexto bíblico já mostra que não são expressões literais, né? Imagina, eu sou a porta, como é que eu vou interpretar isso? Exato. Exatamente. É interessante que o entendimento dos romanos na igreja primitiva, eles achavam que a igreja era um grupo de pessoas canibais. Canibais, né? Exatamente. Que eles comiam um ao outro, se alimentavam da carne do homem e tudo mais. Então é exatamente esse erro de interpretação. Mas tem um texto, em 1 de Pedro, versículo de número 18 e 19, muito interessante, que ele vai dizer o seguinte: sabendo que não foi coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, nesse texto a gente tem claro que na ceia do Senhor, né, nós realizamos essa celebração justamente porque nós sabemos que nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo derramado naquele madeiro. Né, que não há nenhuma expressão sobrenatural, vamos dizer assim, mística nos elementos, mas que a realização daquela obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário é que nos resgatou, nos regenerou e faz com que todas as vezes que nós estamos reunidos em nome de Cristo Jesus, nós possamos relembrar essa obra maravilhosa que Ele fez nas nossas vidas. Exatamente. Amém. Vamos para a terceira? Vamos lá. Vamos para a terceira pergunta. Por que é importante participar da ceia do Senhor? Então, queridos, a gente já falou aqui sobre, já definimos o que é essa ceia, né? Qual é a diferença da ceia que nós fazemos hoje na nossa igreja, a ceia instituída por Jesus no Novo Testamento, a diferença disso para a Páscoa do Antigo Testamento. Nós já pensamos aqui a respeito da presença real de Jesus nessa ceia e agora como isso se aplica na vida cristã, na vida da comunidade, na vida da igreja. Por que é importante, então, participar da ceia do Senhor? Maravilha. Eu acredito. Vamos lá? Quem começa? Eu ou você, Marcelo? Pode ser. Eu ponho a bola na marca do pênalti e você bate, tá bom? Vamos lá. Eu apontaria uma das importâncias mais assim que vem ao meu coração quando eu falo da ceia, é a mensagem gloriosa que ela nos traz. A cada vez que nós celebramos a ceia, nós estamos nos reencontrando com a nossa fragilidade humana e a grandiosidade de Deus em nos salvar por meio daquela cruz. É quando nós indignamente nos aproximando da ceia, não no sentido de não ser, como diz Coelho, você não pode participar indignamente, mas nós não somos dignos de participar quando entendemos a ceia. Sabemos que é o próprio Deus quem nos pega pela mão e pela sua graça perdoadora nos conduz à mesa do Senhor para participar. Essa mensagem fala da morte, o centro, esse eixo central do Evangelho, que é a morte do nosso Salvador. Então, a primeira importância de participar na ceia é realmente proclamar essa mensagem gloriosa que nós vivemos em Cristo Jesus, né? Por isso que a ceia é esse momento de alegria, esse momento em que eu posso exultar e dizer: eu sou livre, eu sou salvo em Cristo Jesus. E todas as vezes que eu como e bebo deste pão e bebo deste cálice, eu estou anunciando a morte, a salvação de Cristo pela minha vida, até que Ele venha, né? Uma pré-sala daquilo que virá quando nós celebraremos com o nosso Deus naquele dia glorioso. Então, uma das importâncias que eu coloco assim, de forma muito
simplista até, é essa mensagem gloriosa que está por trás da mesa, onde eu percebo quão pequeno eu sou, quão pecador eu sou e quão grandioso é o amor de Deus pela minha vida, me fazendo ter condição de participar espiritualmente ali, juntamente com os salvos, outros irmãos que estão comigo. Agora eu coloco a bola para o Marcelo chutar. Deixa eu só. Eu quero usar um pouquinho da palavra do Weber, Marcelão, porque essa mensagem é tão gloriosa. O apóstolo Paulo, quando ele escreve esse texto de 1 Coríntios capítulo 11 sobre a ceia do Senhor, ali tem uma profecia, não é verdade? Porque ele diz assim: todas as vezes que vocês estiverem reunidos, partindo do pão e bebendo do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, todas as vezes, esse exercício de estarmos reunidos diante da mesa do Senhor é tão importante na nossa vida, é vital na nossa vida, porque até mesmo a nossa vida de evangelização, o nosso testemunho a respeito da cruz envolve a participação, a comunhão dessa mesa. Porque todas as vezes que nós estamos reunidos, né, juntos, como igreja, partindo do pão e tomando do cálice, nós estamos anunciando a morte e a ressurreição de Jesus até que ele venha resgatar a nossa igreja, a nossa vida. Então isso é extremamente importante, a mensagem da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Precisamos realmente, como o Weber muito bem falou aí, viver isso na nossa vida. É uma mesa antagônica, né? Porque ao mesmo tempo que é choro pelo pecado, pelo arrependimento, é alegria da salvação na nossa vida. Como eu sei que o Marcelo gosta dessa mensagem, alegrar-se no Senhor, né, Marcelo? É o que você mais gosta de falar, Marcelo? Alegria. Alegrar-se no Senhor, é verdade. Não, isso é tão interessante. Por exemplo, a gente poderia falar da importância da ceia fazendo 4 movimentos. O primeiro movimento é olhando para trás, olhando para o que foi feito na história. Cristo morreu por nós. E esse Cristo que morreu por nós, é interessante que o reverendo Rickson trouxe o texto de 1 Pedro 1,18. No verso 20, ele já vai falar que, assim, com efeito conhecido antes da fundação do mundo, manifesto agora no tempo, né, no fim dos tempos, por amor de vós. Então a gente já começa a ver que desde o início houve morte, né? Desde a queda, Deus foi o primeiro a sacrificar um cordeiro para vestir Adão e Eva. Depois, o primeiro sacrifício da história, que foi o segundo, perdão, que o primeiro é o de Deus, o segundo é o de Abel, rememorando esse momento, né? E ali aquele sangue do cordeiro caindo no chão também. Depois a gente tem a história, né, de Moisés conduzindo esse povo para fora do Egito. Mais uma vez um cordeiro é morto, né? E seu sangue nos umbrais das portas, não permitindo que o anjo da morte passe naquelas casas. Depois você chega no Novo Testamento, você tem Jesus agora na sua última ceia, em carne e osso, ali, em vida, antes da sua assunção, e ele institui a ceia. Aí eu queria até fazer um adendo aqui, né? Sempre tem aquela briga dos crentes, né? É Páscoa, não é? É Páscoa cristã, é Páscoa judaica, é o quê? Olha, Páscoa judaica é Páscoa judaica. O que nós celebramos no período do calendário cristão, que nós chamamos de Páscoa, é que na última Páscoa judaica que Jesus estava presente, ele instituiu a ceia. Então isso é um fator histórico, precisa ser lembrado. Então, por isso eu olho para trás. Aí eu olho para frente. O que eu estou olhando para frente? Cristo também vai voltar e nós também vamos cear com ele na eternidade, na boda do Cordeiro. O terceiro movimento é olhar para dentro, examinar-se a si mesmo. E depois de examinar, aí tem um detalhe, uma aplicação importante. É examinar a si mesmo, não é a vida do outro, é a sua vida diante de Deus. Analisá-la, avaliá-la, confessar os pecados e então tomar. Então a ceia também me fala que eu tenho perdão garantido nesse momento. E o último movimento é olhar ao redor, porque ele fala: esperai pelos outros. Ou seja, reconheça o teu irmão como parte integrante da sua vida e como parte integrante do corpo de Cristo. Porque o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Eles se reuniam não para bem, mas para mal, para ficarem cada vez mais piores.
cada um comia a sua própria ceia, independentemente do outro. Alguns ficavam embriagados, outros ficavam sem ter o que comer e sem ter o que tomar. Ou seja, havia uma prática muito clara de que ninguém respeitava o outro ou manifestava o amor que era requerido nessa refeição. Então, quando eu participo dessa ceia, eu olho para mim, eu olho para o lado, eu estou olhando para o lado não para dizer assim, sou superior a ele, ou por que ele está tomando a ceia? Ele está tomando a ceia porque ele é pecador igual a mim. Exatamente. E o sangue de Cristo lavou pecadores como eu e ele. Né? Então, é um ato de humildade, gratidão e alegria. Por isso que é importante. Por isso que a ceia... Né, e não é um momento de assim, nossa, o irmãozinho não tomou, será que está em pecado? Exatamente. Não é tempo de ficar julgando. Nós estamos diante do reto juiz. Ele é que sabe todas as coisas. Mesmo porque o texto que o Rick citou, né, Marcelo, fala, examinar a si mesmo, depois coma e beba. E beba, exatamente. Né? Porque quando você entende que você participa, não porque você merece, mas porque é graça. Exato. Se a gente fizesse tudo em 3 pontos, né, é um momento que a gente celebra a morte, o perdão e a segunda vinda. Ao mesmo tempo, perdão, segunda vinda. Ao mesmo tempo que essa mesa é exclusiva, ela também é inclusiva, né? Pegando aí a ideia que o Marcelo está trazendo para nós a respeito da exortação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, porque a mesa ela se torna exclusiva aos discípulos de Jesus, à comunidade cristã. Desculpe, irmãos, porque somente quem é discípulo, quem é salvo e regenerado em Cristo Jesus é que entende o corpo e discerne o corpo e consegue fazer um exame de si mesmo. Exatamente. Por isso, quem não é cristão, quem não faz parte desses filhos adotivos de Deus, não podem participar da ceia. Ao mesmo tempo que ela é exclusiva, ela também é inclusiva. Exato. Por quê? Porque ela faz com que o mais rico e o mais pobre estejam participando de uma mesma celebração. Que tanto como está aí levantando aí agora, né, as polêmicas hoje, tanto o negro quanto o branco estejam no mesmo patamar de importância diante de Deus, porque ambos foram regenerados na cruz. Então, ao mesmo tempo que essa mesa ela é exclusiva aos discípulos de Jesus, também ela é inclusiva. Nós devemos participar dessa mesa olhando sempre para o próximo, sempre colocando o próximo na primazia, porque ele é tão importante para Deus assim como eu sou importante para Deus. Né? O amor de Deus está derramado sobre toda a comunidade. E isso que o Marcelo também falou é muito bonito, eu concordo plenamente com o Marcelo, porque todas as vezes... O apóstolo Paulo vai falar, todas as vezes que vocês estiverem reunidos, ele vai dizer, e tendo dado graças, partiu o pão. Né? Então, é um momento de gratidão da igreja participar dessa mesa. Não é um momento fúnebre, como acontece em muitas igrejas, né? Na celebração da Santa Ceia, de fazer todo aquele ritual, como se alguém tivesse morrido, aquele clima esquisito. Não, é um momento de festa, de celebração, de podermos agradecer ao Senhor a obra redentora que ele nos deu, pelo amor que ele derramou na nossa vida, pela salvação que ele nos dá em Cristo Jesus. E só fazendo um adendo, já passando para o Marcelo para ele não perder raciocínio aí, eu vou falar uma coisa, se eu tiver herege aqui, vocês podem me corrigir à vontade, tá? Mas, por exemplo, e aí fala, não pode tomar a ceia do Senhor lá quem não faz parte da igreja. Eu sempre tenho um entendimento que é o seguinte, os irmãos me corrijam se eu estiver errado aqui, tá bom? O ímpio tomar a ceia faz diferença? Para mim, não, porque ele não tem compreensão do que está fazendo, então foi só um ritual. Agora, um cristão tomar indevidamente, aí sim, isso é prejudicial para a saúde de todo cristão. Juízo para si. Exatamente, né? Entendeu? Porque aí o pessoal está servindo a ceia do cara que foi a primeira igreja, pegou lá e tomou. Pastor, o que eu faço? Meu, ele nem tem entendimento que ele está participando. Ele está participando do rito católico. Com todo respeito aqui, tá, gente? Está participando do rito católico. Mas aqui, quando falo em Corinto, é para os crentes que estavam... Até porque eu dei uma aula passada sobre essa falta de unidade na ceia, né? É os crentes que estavam excluindo os mais pobres na celebração da Santa Ceia ali, tá? Exatamente. Essa observação.
Legal. Ó, o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 21, exatamente isso que você está levantando aí. Ele vai dizer assim: não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Exatamente. Então, aquele que participa da mesa do Senhor indevidamente, ou seja, com uma vida devassa, completamente afastada da presença de Deus, ele não tem uma bênção, ele não é aproveitado ali na mesa, né? Deus não derrama bênção sobre ele, pelo contrário, ele está tomando juízo para si. Até porque a ceia do Senhor é um alimento espiritual do cristão. Exatamente. Aquele que se alimenta do pão e bebe do vinho, ele está se sustentando, ele está participando da provisão de Deus para a vida dele de maneira espiritual, né? Se a gente já definiu aqui que a presença de Jesus ali na mesa é real, ou seja, nós estamos participando e nos alimentando da sua presença. Exatamente. O que eu diria é o seguinte, né, que a ceia ela começa a partir de uma profunda reflexão. Alguém morreu em meu lugar. Sim. Então, se alguém morreu em meu lugar, isso significa dizer que eu era incapaz de alcançar alguma coisa. Eu era incapaz de alcançar a salvação. Perfeito. Né? Então, por causa disso, por causa desse ato de Cristo, essa obediência ao Pai, né, nós recebemos tamanha salvação e tamanho perdão. Aí entra uma outra questão da importância de tomar a ceia e de participar da ceia do Senhor. Muitos irmãos furam culto de ceia, não vão, não participam, não tratam com a devida dignidade que este momento, né, proporciona para nós. Ou seja, aí a gente já vê uma queda espiritual dos irmãos em relação à própria ceia. Né? Já furam culto, fura ceia, então estão esquecendo por completo do que é estar reunido como igreja. Deus está ali presente. E então, eu apontaria... Desculpa, Marcelo, pode mandar. E eu apontaria que isso é um problema muito sério mesmo, essa irreverência, porque eu conversava com um presbítero a respeito do dízimo, dessas questões de igreja que nós estamos vivendo hoje, né? Que só não está assistindo live, só não está se alimentando do Espírito quem não quer. Porque você tem muita opção hoje. Então, se a pessoa não dá o dízimo, ou não está participando, ou não participa de um culto de ceia, peraí. A pergunta é por que o Espírito Santo não trabalhou nessa pessoa até ela entender a comunidade? Opa, então me soa um alerta aí, para eu pensar, peraí, há o Espírito Santo na espiritualidade dessa pessoa mesmo, ou ainda há uma carnalidade e uma religiosidade apenas quando eu trato a agenda, a igreja como uma agenda. A ceia não é uma agenda. Ela não é mística, mas ela é demais importante. Quando eu não participo, eu não estou entendendo o que é ser cristão ainda. Exatamente. Por isso, discernir. Né? Esse verbo discernir no texto é muito abrangente. Então, muitos irmãos, colocando assim em linguagem totalmente bíblica, não estão discernindo o corpo de Cristo. Estão tratando esse momento como um momento, como você brilhantemente colocou, uma agenda. Né? Tem crente que só vai no culto da ceia também. Também. É místico. É místico. Esse eu tenho que ir porque se eu não for, né, pega mal, né, Deus vai virar o nariz para mim. Mas a pessoa já não está discernindo o corpo há muito tempo. Claro, salvo exceções, irmãos que têm problemas financeiros, de emprego, horário de fábrica, enfermidades, a gente compreende. Mas aquele que não tem nada disso, não tem justificativa. Nós não estamos falando de imprevisto, estamos falando de comportamentos que são residentes na igreja por descaso, não por imprevisto. Né? Exatamente. Amém, irmãos. O tempo passa rápido, né? Nossa. Já estamos finalizando a nossa aula. Joia, muito obrigado pela participação de vocês. Que Deus abençoe a vida e ministério de vocês, a igreja de vocês. Né? E vamos fazer isso outras vezes também, quando tivermos oportunidade. Tá bom? Maravilha. Amém. Meus irmãos, vocês. Valeu, vocês que estão nos acompanhando até esse momento, a gente vai orar aqui para encerrar a nossa aula, a nossa live, mas que Deus abençoe a sua vida, né? A vida da sua família. Espero que esse bate-papo aqui que nós tivemos a respeito da ceia do Senhor possa ter ajudado
no seu entendimento com relação a esse sacramento, a essa ordenança que Deus deixa para nós com respeito à nossa comunhão, à mesa do Senhor. Nós hoje estamos exercitando isso na nossa igreja, cada um respeitando o horário aí no nosso agendamento, mas também cuidando da sua saúde espiritual, participando da mesa. Por isso que nós decidimos aqui conversar sobre isso, porque é extremamente importante para a sua vida, é extremamente importante para a vida da igreja exercitar isso, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, mas tomando os devidos cuidados aí que o próprio governo nos direciona a tomar. Nós vamos fazer isso, exercitar isso na vida da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, reverendo Marcelo, reverendo Heber. Eu quero orar com vocês aqui e encerrar essa live pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.